Boa noite, irmãos. Graça e paz. A gente tem costume de dar uma saudação, graça e paz a todos vocês. Eu disse graça e paz a todos nós, né? É uma alegria estar aqui para trazer uma mensagem para os irmãos. E essa mensagem é concernente ao nosso pai Abraão. O pastor Pércio, ele chegou para mim dizendo se eu gostaria de dar uma palavra. Eu disse para ele, né, que já faz uns 2 ou 3 anos que eu não prego, né, não faço sermão, simplesmente faz abertura. E aí ele ligou ontem para mim se eu estava apto, se estava bom, né? Eu disse para ele, mais ou menos. Aí ele me respondeu assim, qual é o estudo? Eu falei, nós vamos falar sobre o nosso pai. Aí ele disse assim, bom, quem é o pai? Qual pai? Eu falei, o pai é Abraão. Aí ele disse assim, então toma cuidado, porque uma vez um irmão foi pregar e ele começou a falar muito do pai dele e não citou versículo bíblico nenhum. Eu falei, pode deixar então. E aqui estou. Então eu quero dizer para os irmãos também que por esse motivo também, né, dessa pessoa não fornecer nenhum versículo bíblico, eu já quero dar na introdução minha os versículos bíblicos, alguns versículos bíblicos, mais ou menos tem 18, mas isso não vai ser possível, porque a introdução ela vai ser longa, porque pai Abraão, né, é impressionante a gente olhar a vida do nosso pai Abraão, os irmãos sabem. E eu gostaria também até de pedir colaboração dos irmãos, porque duas coisas importantes que nós vamos ver nessa primeira leitura é sobre pai, né? Essa palavra pai que tem um significado muito profundo, muito mesmo, que se a gente pegar essa palavra pai, sobre a palavra pai no Google ou no dicionário, nós não vamos ver muita coisa não, além daquele que está escrito só, mas se nós que entendemos e vamos falar de algo espiritual, que é a vida desse homem, desse nosso pai, então tem um significado muito grande. E também outra coisa é a família, né? Sobre família, que também tem um significado muito grande e é muito importante, inclusive o texto que nós vamos ler fala exatamente isso. Eu quero que os irmãos abram ali em Gênesis capítulo 12, eu vou ler do capítulo 12 até o verso de 1 a 9, depois tem outros versículos também que eu quero pedir para cada irmão ler, né? Então nós vamos começar com a introdução desse, que é a chamada de Abraão. Deus chama Abraão e lhe faz promessa. Ora, disse o Senhor a Abraão, agora eu vou fazer também uma confusão aqui, eu confundo muito, Abrão, na hora de falar Abraão, enfim, né? Mas isso não... Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra em que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe for ordenar o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que lhe havia adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra de Siquém, até Siquém, até ao carvalho de Moré, e nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse, darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente,
e Ai ao oriente. E ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali indo para Negueb. Muito bem. Agora eu quero também convidar os irmãos, vou começar com a Silvana, ler ali em Números capítulo 23, o verso 19. Números capítulo 23, o verso 19. Depois, a sua netinha vai ler no Hebreus 11, de 1 a 10. Sabe por que eu escolhi esse daí para você? Porque eu acho que você lê muito bem, tem uma voz bonitinha, continua assim, que Deus abençoe você. Então você vai pegar Hebreus 11, de 1 a 10. Primeiro, Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Hebreus 11, 1 a 10. Ora, a fé é certa de coisas que se esperam. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pelo qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abrão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como uma terra alheia, habitando em tendas como Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Muito bem. Então, nós podemos ver aí que não precisa de um pregador, né? Já a própria palavra já disse, principalmente referente ao nosso pai Abraão. Mas tem mais. Por exemplo, Romanos capítulo 4, verso 16. Eu gostaria que alguém lesse. Aí, Dene, vem lá em Romanos capítulo 4, verso 16 até o 21. Verso 16 até o 21. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé e que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí.
perante aquele no qual criou, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creou, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, e estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Muito bem. Ainda tem mais um ou dois aqui. Eu gostaria também de pedir para o Joãozinho. Joãozinho, lê lá em 1 Pedro, capítulo 2, o verso 2. Desejai como crianças recém-nascidas o leite não adulterado da palavra, a fim de que por ele cresçais para a salvação. Muito bem, então nós vemos aqui vários versículos, né? E de especial esses que falam a respeito do nosso pai Abraão, da sua fé. E este, por último, que foi lido, esse é o nosso comportamento, né? Jesus, por exemplo, quando ele citou as crianças, ele citou a criança como o Salmo de número 8, por exemplo, né? Fala que dos pequeninos que saem perfeito louvor. Então nós devemos, né, ter, quando nós lemos a palavra de Deus, ter essa sede, né? Como uma criança deseja esse leite, que é a palavra de Deus, como a criança deseja, né? E todos nós sabemos como que uma criança deseja o leite materno, enfim. Esse é o nosso comportamento. E como eu disse no princípio, que eu considero a palavra pai muito importante, muito forte, né? E gostaria que os irmãos também, no momento em que eu for explanando, os irmãos tiver alguma coisa, mesmo que seja crítica ou o que for, só o belezão que não, né? Porque eu conversei a semana inteira, nós já brigamos, enfim, como família, por isso eu disse família. Os irmãos também têm a oportunidade de levantar a sua mão e a gente conversar, né? Conversar sobre esse nosso pai Abraão. E digo família também porque é algo também importante, tem um significado muito importante. Inclusive, esse trabalho que nós estamos fazendo aqui com as famílias, esse trabalho de chegar à frente a família e fazer a abertura, tanto na parte da manhã como à noite, isso é muito importante, né? Eu tenho umas coisas que eu gostaria até de conversar com a liderança a respeito da importância disso aí, pela experiência também, né? E é muito importante, continue, né? Que Deus abençoe vocês, porque é muito, mas muito importante vir à frente, que é a família, né? E se expor diante dos irmãos, né? Cada um com aquilo que Deus colocou no coração. Então a família é muito importante. Então eu gostaria aqui também de dizer, né? E pela orientação do Pércio, eu também gostaria de falar sobre a minha família, um pouquinho só. E realmente, na minha época, quando eu era jovem, criança, a minha mãe teve 11 filhos, mas morreu 6, né? Tudo pequenininho aí, e um tratamentinho aqui, então conseguiu 5, começou 5 ali. Nós éramos em 5 irmãos. E é comum, né, na família os filhos se reunirem, né, e conversar, falar das coisas boas que o nosso pai tem, inclusive uma criança, por isso eu citei criança. A criança, ela tem o pai como todo-poderoso, Superman, ou uma pessoa inteligente. A criança, ele tem uma confiança tão grande no seu pai, né? Eu lembro que eu pegava meus filhos, né? Somente o Kalel, que era um menininho pequeno, e ele gostava muito de fazer escalar barranco, né? E chegava a uma altura de 2 metros, mais ou menos, 1 metro, e eu falava para ele: filho, pula aqui. E o que ele fazia? Pequenininho, ele pulava, porque confiava no seu pai e achava que seu pai iria, né,
sustentá-lo aí. Então a gente também tem que ser da mesma forma como criança, desejar, né, ardentemente pela palavra de Deus, pelo seu pai. E aqui está uma experiência de um pai, que é pai de todos nós, né? Inclusive conversando com o neto, e eu falei para ele que o Abraão é o pai da nossa fé, né? Aí nós fomos discutindo, chegamos numa conclusão que ele é pai de todos nós, mas não pai da fé. Pai da fé é Deus, que ele que criou a fé e colocou no nosso coração. E Jesus é o autor e consumador da fé. Mas é importante era importante, então o que nós fazíamos? Éramos em 5 irmãos, tinha a Neide, minha irmã, que hoje está com 92 anos, tinha o Nelson, que é o mais velho, o Paulo, o Carlos e eu era o mais novo, o Dunga. Então eles escreviam lá na cama, né? A Neide era Branca de Neve, o Nelson, meu irmão, era o mestre, o Paulo, meu irmão, que era um pouquinho mais enfermo, coitadinho, mais fraquinho, era o Dengoso, o Carlos era o Zangado, e eu, por ser o mais novo, era o Dunga, né? E ali ficávamos, eu ficava observando, pequeno, mas eles discutindo a respeito do pai. E por exemplo, o Paulo, o Carlos chegava falando do meu pai, algumas verdades, né, seja ela boa ou ruim, aí o outro lá repreendia ele: não, veja bem, você não viu, eu vi, então não é assim. Aí começava toda aquela briga, toda em família, aquela coisa aí, o pai lá da cama: vamos parar com isso, para com isso, e todo mundo ficava em silêncio, mas cochichando. Então essa é a vida em família, a importância da família e exaltar o seu pai, né? Nós como criança, eles mais adultos, mas eles respeitavam o seu pai, tinha todo o amor, né? E até veneração pelo pai. Então aqui está um personagem bíblico, né, que nós sabemos e conhecemos, que é Abraão. Como nós lemos, Abraão, para obedecer a ordem que havia recebido de Deus, né, como nós lemos, ele deixou a Caldeia, né, na idade de 75 anos, isso nós lemos, e foi morar na terra de Canaã. E isso é confirmado ali em Atos pelo Estevão, né? Ali em Atos ele confirma, né, a respeito disso daí. Ele diz assim lá em Atos, que ele deixou a sua posteridade, descendência, família, ele deixou, né? E tem uma coisa interessante que eu não percebi durante toda a minha conversão a respeito desse nosso pai. Passou desapercebido. Falei, mas por quê? Né? Aqui a promessa no instante aqui, ele disse que era para ele sair da parentela, né, e da casa de seu pai, e ir para uma terra que te mostrarei. Estava falando inclusive só de Abraão, mas se lendo ali no capítulo 11, o verso 31, aqui diz que terá Abraão, quer dizer, seu pai tomou Abraão, seu filho, e Aló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua sogra e mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Isso aqui não passou desapercebido todo o tempo, até a semana passada. Eu não percebi que o pai dele, né, saiu dali juntamente com ele, porque se lendo Josué capítulo 24, verso 2, fala que ali a família dele era idólatra, todos eles. Agora, qual foi a razão, né? Aí eu comecei a meditar, qual foi a razão de seu pai ter vindo com ele, toda aquela comitiva todinha acompanhando, né? Seu tio e tudo mais. Diz um historiador, né? O Flávio José, que eu li a respeito disso aí. Segundo ele diz que Abraão era um homem muito sensato, era um homem prudente, era um homem eloquente e um homem de muita capacidade, Abraão, e virtude. E diz o historiador que ele foi o primeiro homem a dizer que existia um só Deus, por viver naquele ambiente, em toda aquela, né, nos caldeus, os povos de toda a Mesopotâmia, né, e eles eram idólatras. Agora, qual foi a razão
de seu pai também vir junto com ele. Eles moravam num lugar, numa região, era né, uma região grande, de muitos habitantes, mas por qual foi a razão? E eu fiquei meditando e pensando dessa razão. Porque eles poderiam dizer, né, nós estamos bem aqui, você está dizendo para nós, você sempre disse para nós que existe só um Deus, e nós acreditamos em outros deuses, nós temos os nossos deuses, então vá sozinho, vai você sozinho. Mas não foi isso. Qual foi a razão? Aí eu comecei a pensar, também tinha uma virtude nesse homem, né, segundo o historiador, que ele era um homem que ele tinha a capacidade de persuadir tudo o que queria. Por exemplo, ele tinha uma capacidade de chegar para uma pessoa e convencê-la aquela pessoa, né? É isso que nós aprendemos do pai Abraão. Nós temos também que ter essa atitude, essa virtude. Nós precisamos ter de convencer as pessoas, no caso nosso, de falar com a pessoa a respeito da palavra de Deus, a respeito da fé, a respeito do Deus nosso, de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso ele tinha. Então eu vi, essa foi a razão. Ele convenceu toda aquela família, né? E todos os seus servos, porque eles não precisariam sair, era só ele. A promessa era para ele, segundo o que ele explicava, né? Nem mesmo ele sabia por onde ia. Então eu acredito que ele persuadiu, ele convenceu através do seu testemunho para que toda aquela comitiva, né, acompanhasse ele, né, e para ir até a terra prometida. Outra coisa também que ele diz, esse historiador, é que os caldeus e os povos da Mesopotâmia, eles não podendo tolerar aquele homem, né, pelo motivo dele, só ele crer em Deus, e toda aquela nação, todo aquele povo de toda aquela região, eles levantaram contra ele. Até por isso eu citei ali em Hebreus 11, fala também de um outro herói da fé, que é Enoque, né? Que ele era um homem que agradava a Deus, e para ele não ver a morte, Deus o trasladou. E eu acredito também que na história de Abraão, né, eles levantaram contra Abraão. É muito fácil, se nós começarmos em algum lugar, numa praça, começar a pregar, né, vai ter muita gente que vão se levantar e contra, hostilizar, né? Por exemplo, Jesus mesmo, na ressurreição de Lázaro, eles viram tudo aquilo. Muitos creram, mas muitos hostilizaram, não creram na ressurreição, em tudo aquilo que Jesus falou. Então, acredito também que esses povos todos, eles levantaram contra Abraão, e assim, por ordem divina, né? Por ordem divina, com o auxílio de Deus, ele deixou, né? Ele saiu daquele país para morar na terra de Canaã, e lá, como nós vemos, ele construiu um altar e ofereceu a Deus um sacrifício. Também, outra coisa importante que eu gostaria de citar também para os irmãos, é um outro historiador, né? É um outro historiador que diz também a respeito do nosso pai Abraão, algo interessante. Ele diz assim, esse historiador, um tal de Nicolau de Damasco, não sei se alguém já leu sobre isso aí, que Abraão, ele saiu com um grande acompanhamento. Ele diz isso é uma verdade. Nós vimos aqui na palavra de Deus, né, que Deus que não pode mentir, né, ele saiu com um grande acompanhamento da terra dos caldeus. Diz esse aqui que ele estabeleceu em Damasco, em outro lugar, em Damasco, que ele estabeleceu ali ele estabeleceu ali algumas coisas, né? Diz aqui que ele reinou em Damasco, mas eu coloquei aqui que ele estabeleceu, ele morou ali, né? E que o nome de Abraão é ainda até hoje, diz ele, né? Talvez naquele tempo, não sei se hoje ainda, era muito célebre em Damasco, o nome de Abraão. E que também eles tinham grande veneração por causa do testemunho dele, por ele ser um homem eloquente, e, enfim, né, prudente, eloquente, e pregava a palavra de Deus aonde ele ia, porque ele era um homem que convencia, né, as pessoas, persuadia as pessoas, né, principalmente a dizer que existia somente um Deus, coisa que em toda aquela região eles não criam em Deus.
Então ainda ele diz que foi muito célebre lá também, nessa terra de Damasco. Dizem que até havia uma aldeia ali que tinha o nome de Abraão, né? Onde se dizia que onde ele morou, puseram numa aldeia o nome de Abraão. Então era um homem muito importante. Sabe o que eu lembrei também? Eu lembro aqui que em Jacutinga, meu avô, ele era um fazendeiro tinha muitas terras, parece que era 600 alqueires. E ele faleceu quando a minha mãe tinha 8 anos de idade ou 9 anos. E ele tinha um título que davam aos grandes fazendeiros, né? Coronel Chico Moreira. Eu acredito que Abraão, nesse lugar de Damasco, ele recebeu mais ou menos, naquela época não tinha mais um título, que inclusive puseram até o nome da cidade, nome de Abraão, pela importância que ele tinha. E inclusive esse meu avô, quando ele faleceu, a minha avó casou com outro, que foi vendida essa fazenda, hoje é ali que ele chama ali como é que chama? Do Guerreiro, aquela fazenda do Guerreiro que tem ali, né? Para lá do poço, 120 alqueires ali. E minha avó, né? Casou com outra pessoa e essa pessoa vendeu a fazenda por um outro coronel, que é o Coronel Venó, né? Eram pessoas que tinham uma colônia muito grande, e como não havia assim, eu li uma vez também num livro, que essas pessoas fazendeiras que tinham uma colônia muito grande, não tinha exército, então dava esse título para essa pessoa, porque se estourasse alguma rebelião, alguma coisa, ele era o coronel, ele era aquela pessoa que armava os seus servos, seus empregados, para ir à batalha, não havia exército. E é o que nós vemos em Abraão, né? Quando ele, podemos dizer isso, quando ele viu aquela situação de Ló, né? Ele tinha lá seus quantos? 300 pessoas, né? 300 pessoas, e foi e libertou o seu sobrinho ali, né? Então é muito importante essas coisas na vida de Abraão. O que ele disse, né? Ele disse também que Abraão, ele tinha que deixar a casa de seu pai, ir para uma terra que Deus prometeu e fazer da família de Abraão uma bênção para todas as nações, né? Deixa eu ver o meu tempo aqui, já está avançando. Então, meus irmãos, eu quero parar por aqui, porque eu gostaria de falar mais, mas o tempo aqui já não me dá. Estamos com bastante frio, e é uma história muito importante, porque essa passagem dessa promessa a Abraão, ela tem o seu cumprimento, quer dizer, ela perpassa por toda a Escritura e vai até capítulo 20 de Apocalipse. Então é uma história muito longa, muito comprida, que nós devemos considerar a cada detalhe desse homem, né, o nosso pai Abraão, seguir os seus passos, porque por onde ele pisou, né, Deus prometeu a ele que daria essa posse para ele. E nós vemos hoje, né, e como se cumpriu em Jesus Cristo, fala ali da sua descendência, está escrito ali em Gálatas capítulo 3:8, né? E como eu conversei com o Neto, no início era 500 pessoas, depois foi diminuindo para 70, depois ficou só os discípulos, depois 2 ou 3, mas no momento que ele ressuscitou, né, aí depois se transformou em 3.000, 5.000, e hoje está espalhado por todas as nações os filhos de Abraão, né, essa família abençoada que somos nós, né? Que Deus abençoe a todos nós, que eu poderia continuar, tem bastante assunto aqui sobre Abraão, né? Seria bom um assunto desse numa escola dominical, né? Poderíamos continuar na outra semana, mas que assim seja, irmãos, tá bom? Amém. Deus abençoe a todos. Tem alguma colaboração, alguma crítica? Não? Então tá bom.